Lorde está preocupado com Zenya, pois já chamou ela várias vezes e ela não respondeu, e ela sempre aparece de imediato. Ele diz que pediu para ela fazer algo para ele antes de ir viajar com Max, então está preocupado com ela. Já em outro lugar, Zenya está andando pela rua e se lembra do que Lorde disse a ela. À noite, tainha, vinho... Ele diz que vai ficar fora por 2 dias, e durante esse tempo ele quer que ela investigue o departamento de magia onde Fred trabalha. Ela vai até o departamento de magia e diz que vai completar sua missão, não importa o que aconteça. Ela diz que não pode entrar pela entrada da frente, e decide entrar por trás, que de acordo com ela, geralmente é o lugar onde possui menos janelas, mas chegando lá, possui a mesma quantidade de janelas. Então ela utiliza sua primeira ferramenta do kit de ferramentas de espionagem, possui 7 ferramentas. Ela diz que o melhor lugar para se infiltrar é pelo telhado, pois é melhor para não ser vista. Então ela escala o prédio. Ei, que viagem é essa, velho? Chegando lá em cima, a porta está trancada. Ela diz que já esperava por isso, então utiliza a sua segunda ferramenta, o abridor de fechaduras. Ela utiliza, mas no fim acaba arrombando a porta com força bruta. Ao abrir a porta, ela dá de cara com um funcionário devorando seu miojão. Ela já o apaga e diz que eliminar as testemunhas faz parte das regras da espionagem. Ela se lembra de algo que Lorde disse a ela quando ainda era jovem. Eu não gosto de gíria. A única gíria que eu falo é ok. Pessoa que fala ok é bandidinha. Ele diz que os humanos não são como os demônios. Eles não possuem a capacidade de ressuscitar dos mortos. Portanto, eles não devem matar os humanos sem motivo. Então ela não mata o cara e diz que ele deve agradecer ao Lorde por isso. Ela desce as escadas e chegando lá embaixo, dá de cara com outro cara. Ela diz que tem muitas pessoas circulando por lá, então decide entrar no duto de ventilação. Ela diz que está à procura da sala de dados ou a sala de servidores, onde ela possa pegar informações. Rebate a fome e ela já usa sua terceira ferramenta, que é uma gelatina de energia, para dar aquele reforço. Ela encontra a sala dos servidores e percebe que só há um funcionário lá, então ela já pega sua quarta ferramenta, dardo de hipnose. Atira no cara, mas acaba errando. O cara vê o dardo no chão e fica sem entender. Zenya já pula do duto e dá uma chave de perna no cara. Que demais! Ai, que delícia! Realizei meu sonho. É mais feliz da minha vida. Ela apaga o cara e já parte para a extração de dados utilizando sua quinta ferramenta, as ferramentas hacker. Quando ela está quase terminando de extrair os dados, é pega no flagra por Fred. Cara de pau! Fred diz que então ela é a razão por qual sua cabeça está com formigamento e pergunta o que o clã dos demônios faz ali. Zenya já puxa sua sexta ferramenta, bomba de fumaça. Ela joga, mas não adianta muito. Fred a apaga. Quando acorda, está com as mãos e as pernas presas. A funcionária de Fred, chamada Lynn, pede desculpas pois não perceberam que Zenya tinha invadido o prédio e pergunta se deve chamar a polícia. Fred diz que não será necessário e pede para que ela saia da sala e não deixe ninguém entrar lá. Tá bom. Fred se senta e diz para Zenya relaxar e responder suas perguntas. Ele pergunta qual é o nome dela. Ela diz que é um demônio nobre e não irá dizer seu nome a um simples humano. Fred agradece por ela confirmar que é do clã dos demônios. Ele diz que sente falta do campo de batalha e diz que no passado enfrentou vários demônios, mas nunca viu uma tão adorável quanto Zenya. Esse moleque é safado, mano. Zenya diz que não vai cair nesse papinho dele. Fred pergunta o que ela faz e onde ela mora. Ela diz que não irá falar mais nada e prefere morrer ao sujar a reputação de seu nome Zenya se sujeitando a um humano. Fred diz que então o nome dela é Zenya e anota em um papel. Zenya fica brava e diz que ele está persuadindo ela. Fred então se apresenta para ela e diz que foi rude de sua parte ele não ter se apresentado. Zenya diz que sabe quem ele é, pois os heróis são inimigos do Lorde e dos demônios. Fred pergunta se o tal Lorde é o Rei Demônio e diz que mesmo sendo inimigos, ele não deixa de admirá-los. Então pergunta se foi o Rei Demônio que a mandou para lá. Ela diz que não e que o Lorde ainda está dormindo desde que derrotaram ele e que só foi lá por curiosidade própria. Fred diz que tem a impressão de que já viu Zenya em algum lugar, então ele se lembra e mostra a foto de Zenya correndo pelada atrás de Max. Ela fica em choque. Ela diz que ele é um indecente por ter essa foto. Pega essa peça aí, viu? Ele diz que achou ela em um site de notícias há um tempo atrás. Ele diz que ela é ousada por correr nua pelas ruas. Ela diz que estava bêbada e não se lembra de nada. Ele pergunta se ela estava bebendo com o homem da foto. Ela diz que sim. Ele fala que esse cara da foto é um sem vergonha por ter embebedado ela. Então ele pergunta quem é esse pilantra. Ela se faz de doida e diz que não lembra, pois estava bêbada. Não tô lembrado não. Fred então se zanga e dá um tiro de magia na parede e diz para ela parar de fazer ele de bobo. Então ele manda ela dizer o porquê está tentando se aproximar de Max.
Lynn entra na sala e diz que o ministro Grimes chegou e quer falar com ele. Fred diz para ela o mandar esperar. Então ela diz que ele falou que o assunto é urgente. Fred diz para Xenia que aquela algema suprime o uso de magia, então não é bom nem ela pensar em fugir. Fred sai da sala e diz para Lynn ficar de olho em Xenia até ele voltar. Fred vai até o ministro e diz que é uma honra receber a visita dele. O ministro diz que já faz um bom tempo que não o vê e diz que Fred finalmente aprendeu a bajular. Lynn se questiona o porquê Fred algemou e está interrogando Xenia de forma incomum, pois isso é o trabalho da polícia e ele não pode fazer isso. Lynn não percebeu que Xenia é um demônio. Xenia está chateada por ter sido pega e por ter vazado informações por acidente. Ela diz que não pode deixar eles saberem que o Lorde já ressuscitou, pois como faz pouco tempo que ele ressuscitou, ainda está fraco, e se entrarem em guerra, ele estará em desvantagem. Xenia fica apertada e diz para Lynn que precisa usar o banheiro. Lynn leva ela até o banheiro. Chegando lá, ela ajuda Xenia a fazer suas necessidades, pois não vai tirar a algema dela. Já de volta à sala, Lynn dá comida para Xenia, pois ela diz que estava com fome. Cagado de fome. Xenia indaga que precisa arranjar um jeito de fugir antes que Fred volte, mas ela vê que Lynn é uma boa pessoa e fica triste por ter que passar por ela. Já na sala de reuniões, o ministro conversa com Fred sobre a República. Ele diz que quer propor um tratamento de paz à República Gama, pois várias pessoas do reino apoiam eles e, de qualquer forma, a República nunca prejudicou o reino. Ele diz que quer encerrar isso de uma vez por todas de uma forma pacífica. Fred diz que ele não pode estar falando sério e pergunta o que os outros ministros acham disso. Ele diz que vai tentar persuadir eles e que tudo é uma questão de tempo. A prioridade seria interromper as operações militares ao longo da fronteira. Ele fala que quer resolver tudo de forma pacífica e quer Fred ao seu lado, pois Fred tem muito apoio do reino. O ministro fica olhando para o relógio, se mostra preocupado com o horário. Enquanto isso, Xenia pensa em como remover as algemas. Ela diz que Fred cometeu um erro, pois ela nem sequer consegue usar magia, então já pensou em uma solução para esse problema. Inteligência pura. Então ela utiliza sua sétima ferramenta, lubrificante escorregadio. Ela derrama em si mesma e começa a tentar retirar suas mãos, mas Lynn está vendo tudo e pergunta o que ela está fazendo. Lynn diz que ela é uma subordinada diretamente de Fred, ou seja, ela é muito boa com magia. Se Xenia tentar algo, ela não vai hesitar em usar a força. Você entendeu, velho? Xenia tenta ao máximo remover suas mãos da algema, e Lynn diz que não adianta, pois sua mão não vai passar. Então, de repente, Xenia faz tanta força que a algema quebra. Ela se prepara para correr, mas acaba caindo, pois esqueceu que também tem algemas em seus pés. Não sabia. Você é burro, cara. Lynn diz que Xenia não é uma pessoa comum e já invoca sua magia de chamas. Xenia consegue arrebentar a algema que estava em seus pés. Lynn diz que agora entende por que Fred manteve Xenia ali, pois ela é um bandido perigoso de nível A e diz que não vai deixar ela escapar. O ministro pergunta para Fred se ele está disposto a embarcar nessa com ele. Fred então aperta a mão dele e diz que vai fazer o seu melhor. O ministro se despede de Fred e diz que depois lhe fala melhor os detalhes. Ele sai do prédio e entra em seu carro. Xenia foi totalmente imobilizada por Lynn. Lynn diz para ela não se preocupar, pois ela consegue controlar a temperatura, a fumaça e o alcance de suas chamas, então não irá ferir Xenia. Xenia começa a perder a consciência e Lynn diz que vai fazer ela apagar por alguns minutos. Fred diz que as coisas que o ministro disse para ele quase o fez querer vomitar de desgosto. O ministro está em seu carro olhando para o relógio. Quando dá 16 horas, ocorre uma explosão no departamento de magia. A explosão atinge a sala onde Xenia e Lynn estão. O motorista do carro do ministro freia e diz que ocorreu uma explosão. O ministro está calmo e diz que essas coisas são perigosas e manda o motorista continuar a dirigir. Ele fala que não quer se envolver e diz que deve ser um ataque terrorista realizado pela República. A explosão fez um rombo na sala em que Xenia estava. Ela está bem, mas Lynn sofreu um dano na sua cabeça e desmaiou. Xenia se levanta rapidamente e diz que precisa sair dali o quanto antes. Ela vai até a porta, mas acaba se lembrando que Lynn foi gentil com ela esse tempo todo, e se lembra das palavras do Lorde dizendo que os humanos não podem ressuscitar como os demônios. Então ela decide ajudar Lynn. Ela pega sua ferramenta de espionagem extra, kit de primeiros socorros, e enfaixa a cabeça de Lynn. Então ela põe Lynn em suas costas e sai correndo. Já na casa de Max, Lorde aparece com uma TV e diz que acabou de acontecer algo. Ele liga a TV no noticiário.
Vou bater na boca dele, rapaz. Vou acabar com o dia de vida dele. Está passando o atentado no departamento de magia. Max diz que isso não é nada demais. Seria necessário mais do que uma simples explosão para matar Fred. Lord diz que está preocupado, pois mandou Xenia investigar o departamento. Max então pergunta se ele acha que Xenia é a responsável pela explosão. Lord fala que não, pois nunca mandou Xenia ir até o departamento. Era para ela apenas obter informações por fora. Max diz que então está tudo certo. Eles ficam se encarando e Max diz que eles devem assistir um programa de variedade, para quebrar esse clima pesado. Então a porta do apartamento abre e Xenia chega com Lynn em suas costas. Os caras tentaram me matar. Max e Lord ficam em choque. Xenia então desmaia de cansaço. Mais tarde, Lynn acorda. Lord, em sua transformação de garota, pergunta se ela está bem e diz que a encontrou desmaiada lá fora. Lynn pergunta se ela mora ali sozinha. Lord diz que não. Fala que mora com seu marido, mas ele não está em casa. Lynn diz que precisa voltar para o trabalho e agradece pelo tratamento. Lord diz que ela deve descansar mais. Lynn diz que não pode. Então Lord vai para perto dela e emana sua aura e diz para ela relaxar mais um tempo. Lord diz que ela é tão jovem e possui poderes mágicos promissores. Seria uma pena que ela continuasse humana. Fala para ela esquecer Fred e vir trabalhar para ele. Então ele começa a falar as vantagens de virar um demônio e trabalhar para ele. Lynn está quase caindo na dele, quando Max aparece e dá uma panelada em Lord e diz para ele parar com isso. Eles se reúnem na sala e Max pede desculpas pelo ocorrido. Lynn pergunta se Max está falando que Lord mandou Xenia se infiltrar no departamento. Xenia diz que é exatamente isso, mas a parte de se infiltrar lá foi apenas loucura de sua cabeça. Lord diz que a culpa é totalmente sua, pois foram suas instruções vagas que causaram toda essa confusão, e diz que Max não tem nada a ver com isso. Lynn pergunta se elas duas são demônios. Lord diz que sim, então ela pergunta se Max gostaria de explicar essa situação. Lord diz que vai explicar tudo. Ele diz que após a morte do Lorde Demônio, elas não tinham para onde ir, então foram obrigadas a viver uma vida de pobreza e fome, e faltavam morrer de frio todas as noites. Então Max, o herói, apareceu e ficou com pena delas e as salvou daquela vida infeliz. Ele diz que depois desse ato de Max, seus corações se encheram de generosidade, então decidiram dedicar suas vidas à humanidade. E diz que ele só queria investigar o departamento para aprender mais sobre os humanos e suas profissões, mas tudo deu errado por causa de um problema de comunicação. Lia então pergunta se a explosão no departamento não foi culpa delas. Lord diz que não, e que nunca deixaria Xenia lidar com algo tão perigoso como uma bomba. Xenia diz que achou que a magia de Link tinha causado a explosão. Ela diz que suas chamas nunca acenderiam um gás ou óleo. Ela tem total controle sobre o que elas queimam. Lia então recebe uma ligação de Fred, que pergunta onde ela está. Lynn pede desculpas e diz que foi atingida pela explosão e acabou desmaiando. Fred então pergunta se ela está no hospital. Max diz que ela pode contar a verdade a ele. Ela diz que está na casa de Max. Então Fred pede para que ela passe o celular para Max. Fred pede uma explicação para ele e diz que agora ele sai com demônios e conspira contra o reino. Max diz que admite que está saindo com demônios, mas elas não tiveram nada a ver com a explosão. Fred diz que nada impede ele de falar que foi Max, pois seria bem conveniente. Max diz que pode explicar tudo e pede para se encontrar com ele. Fred diz que para ele está tudo bem. Diz para Max esperar que ele vai chegar na casa dele logo logo. E fala para Max não esconder os demônios dessa vez. Max diz que não vai esconder e pergunta que da última vez que ele foi lá, sentiu os demônios quase que de imediato. Então pergunta por que Fred saiu correndo. A ligação começa a falhar e o espírito entra na ligação e pergunta quem está ali. Fred já fica assustado. Então ele diz para Max que o apartamento dele é muito apertado. Ele vai fazer uma reserva num restaurante e fala para Max comparecer. Tudo bem, topo. Fred desliga e então começa a receber outra ligação. O celular fica chiando e ele clica em desligar. O espírito aparece atrás dele e diz para ele atender o maldito telefone. Os bombeiros estão no prédio procurando por sobreviventes. Eles entram em uma sala e encontram Fred caído no chão, todo se tremendo. Já no edifício do gabinete do reino, está acontecendo a reunião dos 9 ministros. Reinhard diz que isso tudo que aconteceu é um desastre terrível e questiona Grimes, dizendo que ele estava lá durante o ocorrido. Grimes diz que se sentiu mal e foi embora, e fala que teve muita sorte. Hayward diz que todos estão felizes por ele estar bem, e que agora eles estão com um grande problema em suas mãos. Franca diz que sempre
sempre imaginou que esse dia chegaria, desde o dia em que expulsaram Léo do reino. Agora eles têm uma desculpa perfeita para iniciar uma guerra. Meneilde diz que isso foi um ataque terrorista realizado pela República Gama. Eles estão colocando o povo do reino em perigo. Zeman se pergunta se existe alguma forma de chegarem a um acordo amigável com a República. Trigorin pergunta se ele está dizendo que eles devem abaixar suas cabeças e pedir educadamente para a República parar de atacar. E Jorge diz que até agora as tropas militares apenas tentaram reivindicar pequenos pedaços de terra, assim evitando perder vidas em ambos os lados. Mas caso o exército invada com força total, a República irá responder da mesma forma. E diz que apesar das chances do reino perder essa guerra serem pequenas, ainda assim morreria muitas pessoas. Ele fala que se recusa a deixar seus homens morrerem. Sezek diz que é engraçado o George falar que as chances deles perder a guerra é baixa, já que ele está desde sempre apenas provocando a República, pois sabe que não tem chance de vencer. Enhard diz que tudo que eles precisam no momento é o poder o suficiente para enfrentar Léo, e diz que as únicas pessoas que conseguem enfrentar um dos companheiros do herói são os outros companheiros do herói. Ele pergunta a Grimes se ele consegue convencer Fred a enfrentar Léo. Grimes então diz que parece que ele ficou com a parte mais difícil da missão.